Bom dia, pessoal. Que paz do Senhor esteja entre nós, né? E a palavra de Deus, que excede todo o entendimento, que nós possamos ter entendimento na palavra, possamos agir não só no mundo físico, como no mundo espiritual também, né? Principalmente no mundo espiritual. Então, aqui a primeira carta de João, capítulo 5, ele fala para provar se os espíritos são de Deus ou não, porque no mundo há muitos espíritos, né? Então, aqui ele diz assim, ó, no 1 João, carta de João, capítulo 5. Todo aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus, é o Cristo, é nascido de Deus, e todo aquele que ama ao que o gerou, também ama ao que dele é nascido. Nisto conhecemos que amamos os filhos de Deus, quando amamos a Deus e guardamos os seus mandamentos. Porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos, e os seus mandamentos não são pesados. Porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo. E este é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quem é o que vence o mundo, senão aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus? Este é aquele que veio, Cristo, né? É aquele que veio por água e por sangue, né? Sabemos que quando a morte da cruz, jorrou água do lado de Jesus e também ele derramou seu sangue, né? Isto é, Jesus Cristo, não só por água, mas por água e por sangue. E o Espírito é o que testifica, né? Porque o Espírito é a verdade, o Espírito, né? Porque três são os que testificam no céu, né? O Pai, Deus, né? A palavra de Deus, que confirma as coisas na terra e é testificado no céu, e o Espírito Santo. E esses três são um. E três são os que testificam na terra: o Espírito, e a água e o sangue. E esses três concordam em um. Então, se recebemos o testemunho dos homens, o testemunho de Deus é maior. Porque o testemunho de Deus é este que de seu Filho testificou. Quem crê no Filho de Deus, em si mesmo tem o testemunho. Quem a Deus não crê, mentiroso fez. Porquanto não creu no testemunho que Deus de seu Filho deu. E o testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna, e esta vida está em seu Filho. Né? Por isso que diz para todo... buscar e me acharei quando me buscar de todo o coração, né? O coração do homem, né? O testemunho de Deus, né? Mas por isso que diz uma palavra: eu sou o caminho. Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Então ninguém vai ao Pai senão por mim. Se nega o Filho, nega o Pai, né? Por quê? Porque o Pai fez uma nova aliança com o homem através do Filho para resgatar aqueles que se haviam perdido, né? Então, a humanidade que estava perdida, Deus fez essa nova aliança, né, através de Jesus. E essa confiança que temos nele, que se pedirmos alguma coisa, segundo sua vontade, ele nos ouve. E se sabemos que nos ouve, em tudo que pedimos, sabemos que alcançamos as petições que fizemos. Então, o que eu quero dizer? A palavra diz que provai se todos os espíritos são de Deus. Quando a pessoa nega a vinda de Jesus Cristo, né? Nega Jesus, ele está negando essa nova aliança, né? A nova aliança que Deus fez com o homem, né? Através do seu Filho. Por quê? Porque o homem foi negligente, o homem pecou, o homem desobedeceu. Então, a palavra diz que ele através do conhecimento, que ia libertar. O conhecimento de quê? O conhecimento de Deus, né? Então, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então, a palavra de Deus, ela tem muitas, que é uma palavra viva, né? Como segundo diz, a palavra de Deus é viva e eficaz, e antes faz o que lhe apraz. Então, no mundo espiritual, a palavra de Deus, como eu já li aqui, ela testifica no céu, e ela testifica na terra também, né? É o que testifica na terra: o Espírito, a água e o sangue. E esses três concordam num. Então, e três certificam na terra: a palavra. Quando tu diz uma palavra aqui na terra,
não é? É confirmado aquilo no céu, né? São os que testificam na terra. Ah, no céu é a palavra, o Espírito que testifica, porque esse é o Espírito da verdade. Porque três testificam no céu, o Pai, Deus, né, a palavra e o Espírito Santo. Né? Então, quando tu diz uma palavra na terra, isso é confirmado no céu. Por isso que nós temos que prestar bem atenção nas palavras que a gente usa, né? O que a gente confirma quando outra pessoa está na frente da gente, né? Porque às vezes estão confirmando, a gente está confirmando uma palavra que não é a palavra de Deus, que é como é que é? É um dardo inflamado nas nossas vidas, porque nem todos são de Deus, né? Então, por que Deus chegou a minha palavra, essa palavra para hoje, para esse dia de sábado, não é? Que a gente tem que ter cuidado em que a gente vai confirmar, o que a gente vai falar para a pessoa, vai dizer amém, porque nem todos são de Deus, nem todos, existe o espírito do anticristo no mundo, né? Então nós temos que ser guardados por Deus, nós temos que ser alertados, temos que vigiar o que a gente vai confirmar, dizer amém, né? Porque muitas coisas parecem, mas não são, né? Muitas coisas parecem, mas não são. Então, que nós venhamos a ser edificados em Deus, porque Deus é abençoador, onde Deus coloca a sua vontade e o seu Espírito administrando, ali não há confusão, ali há paz, há amor, né? E se a gente está vendo que ali não existe amor, não existe paz, não existe, como é que é, um espírito de que abrace, então ali não está tendo não está fluindo a vontade de Deus, né? Não está fluindo o amor de Deus, porque a segunda palavra diz que o amor cobre uma multidão de pecados, né? Então, quando a pessoa abraça, né, tu esconde aquele pecado da outra pessoa. Por quê? Porque Deus é amor. Quando Jesus Cristo veio na Terra, ele cobriu a multidão, né, com seu manto, né? Ele veio para abraçar. Ele, como segundo diz a tua palavra, ele veio para o que se havia perdido. Ele não veio para os que estavam bons, para os que estavam são, né? Então, é essa palavra que edifica, aquele abraço, aquele carinho, aquele ocultar as coisas, os pecados, as sujeiras que as pessoas fazem, né? Não se sair sobressaltando o pecado da outra pessoa, porque a palavra diz que com a mesma medida que medires, será medido, né? Então, quem é para julgar aqui, né? A única pessoa que pode julgar alguém é Jesus, que é o advogado. O advogado é Jesus. Deus deu o poder para ele julgar, né? Então, o estreito é o caminho que leva à salvação, né? Como eu já falei no outro vídeo, lá no céu há muitas moradas, né? Nós precisamos achar o caminho de volta. Em toda a minha jornada de conhecimento, nessa vida espiritual, assim, né? Eu sempre desenhava caminhos, né? Então, tudo tem um porquê na nossa vida, né? Um caminho, né? Então, nós temos que achar o caminho de volta, né? Então, se tu vê que aquela pessoa abraça, que aquela pessoa tá, né? Não quer dizer, porque às vezes o mal se faz passar por anjo de luz. Ele é, como a gente sabe, ele é um imitador, ele é um copiador. Ele copia tudo, ele copia. É que nem uma pessoa que é... que a Bíblia fala que existe homens que não têm um amor fraternal, né? Eles não têm esse amor fraternal, né? Eu não sei, isso aí está no entendimento de Deus aí, mas a Bíblia fala, são homens que levam casas inteiras à destruição, né? Então, existem homens que não têm um amor fraternal, né? Então, esse amor que a gente tem, eles não têm, né? Eles são as pessoas que não, eles copiam, né? Eles copiam aquelas coisas. Talvez, eu não sei, Deus vai nos falar, ou Jesus vai nos falar quando vai nos esclarecer sobre isso, se ele quiser ou não, né? Mas ele diz que existe na Terra pessoas que não têm amor fraternal, então são os imitadores, são os copiadores, né? E então que levam casas inteiras à destruição, né?
Mas que a gente precisa saber? Precisa saber que nós temos que amar, mas também não ficar perto de pessoas assim, né? Que não amam, porque nós acabaremos nos perdendo a nós mesmos, né? Então a gente tem que achar o caminho de volta, porque Deus, ele é amor, né? Então, ser cristão é ser parecido com Cristo, né? Tudo que Cristo faz, o que Cristo fez, né? Que nós estamos bem longe do que ele fez, porque na nossa vida nós temos muitas vaidades, né? E muitas ideologias, tem muitas vozes aqui. A gente não é educado para conhecer a verdade, né? Mas a verdade nos liberta, é o que diz a palavra. Então, o conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então, o que é necessário? Que esse rio de águas vivas, que é a palavra de Deus, venha nos edificar, venha nos transformar, venha nos restaurar, venha nos levantar das coisas que não agradam a Deus, né? Que não tem parte com Deus, né? Para que nós possamos focar realmente no que é necessário, né? Quem é que gosta, quem é que espera, a Bíblia diz que aqueles que esperam nessa vida só aqui, são piores do que negar a fé, né? Eu estava lendo uma reportagem sobre dois gêmeos na barriga. Eu acho que muita gente pode ter visto já essa esse vídeo, né? Dois gêmeos conversando na barriga da mãe. E um dizia para o outro, será que tem vida aí fora? E aí um dizia para o outro, sim, tem, sim, sim. Você não vê que ela está ao redor de nós, né? Que a mãe, né, estava ao redor de nós. E o outro dizia assim, não, não, não tem nada. Vamos ficar por aqui não tem nada. Mais ou menos essa aí é uma história assim, né? Mas o que eu quero dizer? Assim como Deus fala para nós, que na palavra dele, ele tem muitas moradas e que está preparando moradas para nós, né? Quem é que quer morar numa morada feia? Né? Quem é que quer morar? Até pode ser bem simples a morada, né? Mas todo mundo quer morar num lugar que seja bom, né? Num lugar que tenha conforto, um certo conforto, né? Ou que tenha paz, que tenha ah, ah, beleza, né? Beleza, né? Que seja cuidado, né? Ninguém quer morar no meio dos escombros, né? Então, que nós possamos cuidar isso, né? Nos aperfeiçoar cada vez mais na palavra de Deus, buscar esse rio de águas vivas, né? A palavra em Gálatas tem Efésios tem, olha, tem tanto o Provérbios não é tanto porque Provérbios é mais uma coisa de homem, né? Mas Salmos, né? Os, o João, Efésios, Hebreus, Atos, né? Tem tanta palavra, Coríntios tem Romanos, os Atos que eu já falei, João, né, Lucas, Mateus, Marcos, né, tem a história, quem gosta da história, da história uma vez uma pessoa me disse para mim assim, ó, mas, como é que é, Ana, o Davi foi a pior pessoa que cometeu tantos erros, mas e nós não cometemos tantos erros, né? A gente não comete tanto erro, né? Mas então, quer dizer, se, com a mesma medida que medir será medido, quando tu perdoa, né? Tu é perdoado também, né? Então nós temos que ter empatia, porque ninguém é perfeito, a gente erra o caminho e volta meio, tem que voltar, tem que refazer as coisas da vida de novo, às vezes fica sem chão, às vezes fica, mas Jesus, ele vai nos orientando. Jesus, ele deixou o Espírito Santo para a gente ir se guiando, para a gente ir buscando que o Espírito Santo vai nos orientando, vai nos falando, vai nos amando, né? Nos amando para a gente não se perder, né? Então essa palavra de hoje de sábado, né? Então, e a palavra em Gálatas diz, né? Mas quando aprove a Deus, que desde o ventre da minha mãe me separou e me chamou pela sua graça, né? Revelar o seu Filho em mim para que eu pregasse entre os gentios, não consultei a carne nem o sangue. Quer dizer, Deus, ele nos escolhe desde o ventre da nossa mãe, né? Ele escolhe, ele tem um chamado para cada um de nós,
Nós não somos um projeto do acaso, não é? Porque que o mundo assim, ele quer destruir a humanidade, né? Porque a criação é de Deus, né? Aquela palavra do ferro no barro, né? Nós estamos vivendo essa palavra, ferro no barro, né? O ferro no barro é o que que é? É essa tecnologia toda aí, né? Que a gente não sabe o que vai fazer com ela, que tem as pessoas extrapolando, né? Mas existe uma coisa mais grave que isso, que é no ferro do barro, né? Que a gente até eu nem posso falar aqui também, mas que Deus abençoe a cada um, né? Isso não é só espiritual, mas fisicamente também, né? Então que nós possamos abrir nossos olhos espirituais nos lugares celestiais e abençoa cada um, a cada vida, cada pessoa que for olhar esse vídeo, que venha ter entendimento, que venha amadurecer na fé, que o nosso evangelho não seja aquele evangelho superficial, aquele o evangelho que está sempre esperando por alguém, por alguma oração. Não, que aquele evangelho seja que Deus nos dê força para dobrar o nosso joelho, que dê força para conversar com Deus todo dia. Todo dia a gente conversa com Deus, em nome do Senhor Jesus. Eu abençoo a cada um, porque a palavra diz, as bênçãos são maiores que as maldições. Eu abençoo a família, abençoo a casa, abençoo os negócios, abençoo tudo que for teu, eu abençoo em nome do Senhor Jesus. Amém e graças a Deus.